Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Hoje nós iremos dar início ao conteúdo do segundo bimestre, iniciando por Cartografia. Então, o que seria cartografia? Cartografia é a ciência que representa graficamente uma área geográfica ou uma superfície plana. É o estudo que atua na concepção, a produção, divulgação, representação e todo o processo dos mapas. Enfim, é a arte de confeccionar mapas. Para que serve um mapa? Os mapas são instrumentos de comunicação. Servem para representar graficamente uma dada área do espaço terrestre. O mapa, como diz o texto, ele é um instrumento de comunicação. Ele serve para levar uma informação. Aquela pessoa que vê o mapa, ela tem que conseguir identificar ali naquele mapa a informação que ele está representando. Mas ele tem diversas serventias. Na primeira imagem aqui ele mostra o mapa ou a técnica da cartografia como um instrumento de poder. Aquele país que conhece o seu território, os seus domínios, ele tem uma maior probabilidade de se proteger, de defender os seus domínios. Também o mapa serve para recursos físicos, como delimitar fronteiras, espaços. Aqui como o mapa do Brasil, mapa físico do Brasil, dos estados brasileiros e suas divisões. E na outra imagem, uma das serventias do mapa que é mais utilizada hoje é para monitorar a transformação no espaço geográfico. Esse mapa representa como uma área estava em determinado momento e como ela está agora, podendo analisar assim, os impactos ambientais sofridos naquela região, e traçar estratégias de contimento. A cartografia nem sempre foi o que é hoje. Ela passou, assim como toda ciência, passou pela evolução. Trouxe aqui o mapa Garçu, que nós iremos ver mais à frente, que é um dos primeiros mapas, um dos mapas mais antigos, aliás, a serem encontrados. E aqui uma foto retirada de satélite, representando aí a mais atual forma de se cartografar um espaço. Iniciando pelos mapas da antiguidade, nós temos 3 povos que se destacam na confecção da cartografia. Primeiro, os chineses, que se destacaram na elaboração dos mapas desde o século III a.C. Eles usavam os mapas como meio de orientação, localização, delimitação de fronteiras, de territórios, e para a cobrança de impostos e o controle ali dos povos que faziam parte do seu território. Os egípcios introduziram os cálculos matemáticos para medição de áreas e distância. Eles já começaram a fazer esse controle de território, agora de forma mais exata, através de cálculos matemáticos. E os gregos, esses sim, têm um maior destaque na cartografia porque eles introduziram não só os cálculos matemáticos, mas também a astronomia e os estudos geodésicos. A astronomia eles aliavam o cálculo matemático à localização dos astros, facilitando aí a localização, a locomoção e a observação de um espaço e a mudança desse espaço. Nos conhecimentos geodésicos, eles começaram a introduzir a concepção da esfericidade da Terra, porque até então tratavam-se a Terra como plana, e os gregos começaram a falar sobre a Terra redonda, a Terra esférica. Imagem dos mapas da antiguidade. Nós temos aqui o primeiro Garçu, que é um mapa desenvolvido pelos povos babilônicos. Ele data de 2.500 anos antes de Cristo. Era um mapa confeccionado em argila crua, onde ele mostra, já tratavam aqui dos pontos, de localização, de orientação. Eles não chamavam de leste nem oeste ainda, mas eles já diziam, já tinham essa concepção.
né, dessa orientação dos pontos cardeais. Representavam as montanhas, os rios, né, toda aquilo que podia servir de ponto de orientação, eles representavam nos mapas. E aqui é um mapa de Ptolomeu, que foi elaborado entre os anos 90 a.C., 90 e 100 a.C., onde ele coloca aqui as concepções das suas crenças. Então, os ventos que eram soprados, né, os monstros que assolavam ali o fim do oceano, né, como quando eles acreditavam ainda na Terra plana. Então, toda a sua crença era colocada nos mapas. Na história, chegamos na Idade Média e os mapas também se transformaram. Esse período foi marcado pelo retrocesso da cartografia, né? Tudo que se tinha avançado no campo da cartografia, ele começa a regredir. Por quê? Porque os mapas eram influenciados pela expansão do cristianismo. Então, toda a ideologia religiosa era impregnada também nos mapas, elaborados com base em concepções religiosas. É tanto que nesse mapa aqui, chamado de mapa TO, o mundo é dividido em 3 partes. Aqui nós temos a Ásia, a Europa e a África, onde cada área dessa era dominada por um povo. Eles destacavam que cada área dessa pertencia a um filho de Noé, que depois do dilúvio, os 3 filhos de Noé povoaram aquele espaço e assim eles apresentavam para as pessoas, né, com todas as suas concepções religiosas, as crenças de um mundo que não podia ser explorado, né, a divulgação do medo, da exploração, para que se pudesse conter o povo. Temos a tecnologia moderna e a produção dos mapas na atualidade. E aí nós temos como destaque a aerofotogrametria, que nada mais é do que fotografias aéreas. Essas fotografias, elas iniciaram lá no século XIX, finalzinho do século XIX para o início do século XX, com fins militares, né, para eles mapearem ali, reconhecer o território, suas fraquezas, reconhecer o território inimigo, né, principalmente na Primeira Guerra Mundial, ali no início do século XX. E depois, com o avanço da tecnologia, um enorme progresso técnico-científico que ocorreu em meados do século XX, vai acontecer uma grande revolução na cartografia, que aí vão ser desenvolvidas as novas tecnologias da informação, como a informática, os satélites espaciais, as telecomunicações, etc. Aí, então, abre-se um grande leque, né, de possibilidades de coleta de dados, também de armazenamento e de transmissão desses dados, que é o que nós temos hoje. O GPS, utilizado para localização e locomoção, né, que tem nos carros, nos celulares, vão fazer toda a diferença, toda a transformação no processo de cartografia. Então, esse processo de cartografia, como era feito lá na antiguidade e como é feito hoje, é indispensável que haja o processo humano, mas a contribuição da tecnologia é imensurável, com relação ao que se tinha antigamente. Esses dados podem ser utilizados de forma benéfica ou para a difusão também de informações, digamos assim, tendenciosas. Os mapas, eles são construídos com uma intenção. E aí eles podem influenciar de forma positiva, usando a verdade, ou de forma negativa, como existem mapas, que é o que a gente vai estudar depois, as projeções cartográficas. Existem mapas que dão uma intensidade no território de alguma região, demonstrando que eles são maiores e por isso são mais fortes, detêm mais poder, detêm mais território, né? Mas
a importância dos mapas é inegável, porque não é só um território que ele mostra, não é só a foto de um território, mas os mapas podem mostrar a evolução de uma sociedade, podem demonstrar o mal que alguma ação humana está fazendo sobre um determinado ambiente. Então, ele era importante na antiguidade, ele continua sendo importante hoje. Bom, por hoje é só, ficamos por aqui. Espero que tenham aprendido e até a próxima aula. Um forte abraço.